Depois que ela subiu na cama para ajudar o Moon a tirar um espinho de peixe que tinha ficado preso na garganta dele, ela usou um beijo para tentar puxar o danado do espinho. De leve, ela colocou a mão na palma do Moon e deu um beijo bem sincero. Mas, mano, o Moon não tava nada tranquilo, não. As mãos dele tremiam um pouco, parecia que o jeito da Anne tava deixando ele meio nervoso. Enquanto a Anne dava o beijo, um baita rubor começou a subir no rosto dela. Ela olhava pro Moon com um olhar cheio de carinho, focada em tirar o espinho da garganta dele. Ela até pressionou a mão contra o peito do Moon, para conseguir usar força. Fechou um pouco os olhos, parecia que estava até curtindo o momento do beijo. Mas, no meio disso tudo, o Moon estava meio desconfortável, viu? Ele agarrou firme o braço da Anne, segurando firme enquanto ela continuava puxando aquele ar da boca dele com vontade. O rosto do cara ficou vermelho feito um tomate e parecia que ia desmaiar de tanto esforço para aguentar o sufoco. Finalmente o beijo acabou e, meio sem vontade, ele se afastou da Anne. Entre eles ainda ficava aquele fiozinho prateado, tipo uma conexão de respeito entre a boca dos dois. Os lábios do Moon e da Anne ficaram com uma vibe meio ambígua, sabe? Parecia que os dois tinham acabado de viver um momento super feliz juntos. Os dois estavam ofegantes, deixando o corpo respirar o ar fresco. O Moon deu um suspiro pesado e, meio sem fôlego, falou pra Anne. Me avisa antes de pular em mim da próxima vez, assim eu me preparo psicologicamente, né? Ela, ainda ofegante, puxou a língua e pediu desculpa. Desculpa, mano, te deixei esperando demais, não consegui me segurar. Mas aí ela mostrou com orgulho o espinho de peixe que tirou da garganta dele, falando com aquele jeitinho fofo. Mas olha aqui, jovem mestre, o espinho saiu. Pode comer tranquilo que, quantas vezes você engasgar, eu tô aqui pra tirar tudo. O Moon ficou com as bochechas levemente coradas, meio tímido. Virou a cabeça de lado e levantou a mão para cobrir a boca. Depois daquele beijo, ele nem queria olhar direto para ela ainda. Valeu, então me passa esse prato aqui que eu vou comer sozinho. Prometo que não vou engasgar de novo, falou meio nervoso, pegando o prato que estava do lado dele. Rapidinho ele pegou a colher, cavou o peixe e mandou para a boca. Comeu uma garfada atrás da outra, tão rápido que as bochechas já estavam estufadas. Em pouco tempo, metade dos dois peixes já tinha ido embora. Ela ficou ali assistindo o Moon devorar tudo, sorrindo de leve, toda feliz. Logo Moon terminou o banquete, passou o prato para Anne que estava sentada do lado da cama, fechou os olhos e relaxou. Ele se jogou na cama, todo de boa, bem relaxado. Com a mão na barriga cheia, deu até um arroto baixinho de satisfação e não se conteve de elogiar de novo o prato. Não é à toa que esse prato é o mais famoso do Império, mano. O sabor é top demais. Com uma mão, segurava um prato cheio de espinhas de peixe e, com a outra, tampava ele. Foi então que, do nada, Anne falou algo para Moon. Já que o jovem mestre terminou de comer, que tal fazermos aquela coisa? Aquela coisa. Moon ouviu calmo, mas sentiu uma pontinha de nervoso no peito. Seguindo as ordens do chefe da família, o Duque Ron, o jovem mestre e ela logo vão trazer um bebê para a família Campbell. E parecia que Anne estava pronta para começar. Assim que entrou no quarto, ela começou a desabotoar a roupa rapidinho, levantou as mãos e tirou a faixa do cabelo. Uma parte daqueles dois picos brancos apareceu na frente dos olhos de Moon, tremendo um pouco com os movimentos dela. Ela olhou para ele com um olhar meio tímido, já ansiosa para fazer aquelas coisas íntimas e meio exageradas com ele. Vendo Anne tirar a roupa, Moon ficou meio perdido, o rosto todo corado. Rápido, estendeu as mãos e fechou a roupa dela de novo. Espera um pouco, não agora, falou todo nervoso. Ele percebeu que Moon estava meio enrolado com a situação. Anne parou de tirar a roupa assim que percebeu Moon segurando firme. Ela falou, meio confusa. Oh, que isso? Segurou a roupa com força, parecendo até meio irritada com a reação do Moon. Ela foi rapidinho até ele, olhando com aquela cara de quem não tá nada satisfeito, e soltou a pergunta. A gente já fez isso zilhões de vezes essa semana. Será que o jovem mestre já tá cansado de mim? Anne estava chegando de novo perto dele, mas Moon deu alguns passos para trás, todo nervoso, tentando explicar. Não, não é isso, não. Mas Anne nem deixou ele terminar a frase e já cortou. Então qual é o motivo, hein? Moon virou a cabeça para lado, tentando escapar do olhar dela, levantou a mão e cobriu a boca, meio tímido. Eu acabei de comer, explicou ele baixinho. Dizem que malhar logo depois da comida não é bom para a saúde. Você deve estar cansada da viagem de vai e vem, a gente não tá no nosso melhor momento, e os filhos que nascem nessas condições também não ficam saudáveis. Tá entendendo o que eu quero dizer? Anne ouviu com atenção, ajeitou os botões da roupa enquanto assimilava as palavras do Moon. Ela percebeu que ele estava realmente preocupado com o corpo dela. Ela levantou as mãos e cobriu a boca, toda emocionada. Olhou bem nos olhos dele, com aquele olhar cheio de carinho, e falou: Jovem mestre, tá preocupado com a minha saúde, né? Moon percebeu que Anne tinha entendido tudo meio errado e disse: Ah, pode interpretar desse jeito também. Mas, enfim,
Acho que a gente pode fazer essa tal coisa hoje à noite, beleza? Ela se levantou da beira da cama do Moon, ajeitou a roupa e respirou fundo para se acalmar. Fechou os olhos, colocou as mãos na barriga e falou com calma. O que o jovem mestre falou faz muito sentido. Hoje à noite tá ótimo, já que tá marcado para mais tarde. Tenho mais uma coisa para te contar. Moon ficou meio confuso com o que Annie tinha dito. Me conta aí, o que é? Ela foi andando devagar até ele, e, de leve, passou a mão sobre o cobertor dele. No caminho de volta, eu passei pela cidade do serviço. Começou a explicar. É uma cidade da parte alta, famosa pela tecnologia têxtil, que faz roupa sob medida para a família real e para a galera da nobreza. Moon fez um sinal de positivo com a cabeça. E daí? Annie se aproximou, se abaixou com cuidado e chegou bem perto do ouvido dele. Ela continuou falando baixinho no ouvido dele. Comprei uma roupa bem justa, feita do tecido preto de seda que o jovem mestre adora. É um bodysuit brilhante, bem coladinho no corpo, e vem com um acessório pequeno. Ouvi dizer que esse é o modelo que tá bombando pros maidinhos nos rolês underground de dança, o famoso estilo Bunny Girl. Quando Annie falou isso, Moon arregalou os olhos devagar e ficou vermelho na hora. Bunny Girl de seda preta brilhante. Na cabeça dele, a imagem da Annie usando meia calça preta, mostrando aquelas pernas finas e longas, com bodysuit justinho e uma gravatinha preta no pescoço, aparecia clarinha. Ela mexia a cintura suavemente e as duas pontinhas brancas do cabelo balançavam com o movimento, como se estivessem chamando ele para chegar logo. Moon ficou olhando pro teto, meio perdido na imaginação. Se a Annie aparecesse ali vestida de Bunny Girl, certeza que ia ser exatamente como ele imaginou. De tanto ficar pensando nisso, o nariz dele até sangrou um pouquinho. Percebendo que a Annie ainda estava ali do lado, Moon se virou, tentando esconder a vergonha no rosto, levantou o braço e limpou o sangramento na marrã, fingindo que nada tinha acontecido. Ele gaguejou. Quem te disse que eu curto seda preta? Sou um cavalheiro de respeito, não fica falando besteira, não. Mas Annie já tinha sacado tudo o que passava na cabeça do Moon. Ela olhou para ele com um sorriso cheio de segundas intenções e falou: o jovem mestre esqueceu que eu cuido de você de pertinho há anos. Tem várias coleções de novelinhas picantes naquele armário trancado. E entre elas, usar meia, principalmente preta, é o tipo mais comum. Será que o jovem mestre nem percebeu que eu uso meia preta desde que você era pivete? No meu armário só tem meia preta, tudo por sua causa. Enquanto falava, Annie puxou delicadamente a meia preta que cobria as pernas dela e mostrou para Moon. A meia agarrava firme na coxa dela, valorizando a curva elegante da perna. Era um sussurro de elegância, uma sedução discreta. Ela até mudou o estilo da roupa para agradar ao gosto dele, parecia querer conquistar tudo do jovem mestre, até o amor dele. Moon abaixou a cabeça e soltou um suspiro suave. Não esperava que Annie já tivesse sacado todos os seus gostos e preferências. Tinha deixado tudo à mostra, sem nenhum segredo para guardar. Eu sempre pensei que isso fosse só sua preferência pessoal, mas não esperava que você fosse tão esperta. Tá, eu desisto, eu curto mesmo meia preta. Sou apaixonado por isso. Moon levantou o polegar para Annie, olhando firme para ela. Agora que Annie tinha descoberto seu segredo, só podia assumir de vez. O rosto dele ainda estava vermelho, o sangramento no nariz que ele nem tinha limpado mostrava o quanto ele estava tímido, o que deixava a cena até engraçada. Um homem assumindo seu segredo assim, na boa, é sempre curioso. Seja qual for a preferência, ele curte muito. Annie fechou os olhos, levou a mão até a boca e soltou uma risadinha baixa. Finalmente, o jovem mestre sendo honesto consigo mesmo. Isso é muito fofo. Moon abriu os olhos bem arregalados, meio confuso com o que Annie falou. Parecia ter dificuldade para entender o que ela estava dizendo. Aí Annie usou sua magia no prato. Uma luz cor-de-rosa envolveu o prato delicadamente. Ela fez uma magia suave e o prato flutuou delicadamente até o lado dela. Depois, Annie caminhou em direção à saída do porão, mas parou de repente, lembrando que tinha algo mais para falar com Moon. Ela se virou com elegância e falou baixinho. Primeiro vou resolver umas coisas pendentes desses últimos dias. A gente se encontra mais tarde, tá? Moon assentiu, dando a entender que ela podia ir embora primeiro. Vai trabalhar, eu vou tirar um cochilo agora. Apesar da porta de ferro foi fechada de novo por Annie, que ainda trancou com chave. Com um sorriso no rosto e aquele clima de expectativa, ela saiu do porão levando o prato com ela. Quando os passos dela foram se afastando pelo corredor, Moon finalmente começou a fazer o que realmente queria. Sentou devagar na cama, mexeu a língua na boca, como se procurasse alguma coisa. Então cuspiu vários espinhos de peixe de diferentes tamanhos, colocando tudo sobre o colchão. Eram os espinhos que ele tinha tirado do peixe que acabou de comer, mas tinha escondido na boca para Annie não perceber. Pensando baixinho consigo mesmo. Agora sim, tá com tudo aqui. Ele soltou uma risada leve, e o livro negro mostrava que eram cerca de 3 horas da tarde. Pelo que ele sabia do ritmo dos últimos dias, Annie provavelmente terminaria o serviço de Maid lá pelas 6 da tarde. 3 horas era tempo suficiente.
Ele pegou um espinho de peixe relativamente longo e se preparou. Mu olhou para frente com aquela cara de confiança, decidido a usar os espinhos de peixe para abrir a fechadura da porta de ferro e dar o fora dali. Ele correu até o portão enorme, agachou, fechou os olhos e respirou fundo. Apesar de já ter treinado um tempão na técnica de arrombamento no espaço do livro negro, ele ainda sentia um frio na barriga. Afinal, essa era a primeira vez que ia usar um espinho de verdade para abrir uma fechadura. Parecia que tinha tomado coragem, porque então ele encaixou uma pontinha do espinho dentro da fechadura. De repente, abriu os olhos e ativou a habilidade que vinha treinando tanto tempo, aquela com nome pomposo, Técnica Suprema de Arrombamento com Espinhos de Peixe, nível máximo. Na hora, os olhos dele ficaram pretos e começaram a brilhar com uma luz escura. O brilho da técnica transportou Moon para outro mundo. Uma neblina densa tomou conta de tudo. Quando ele abriu os olhos, mal conseguia enxergar o caminho à frente. De repente, um vento misterioso afastou a névoa. Ele levantou a cabeça e começou a analisar o ambiente ao redor. Mas o que viu o deixou pasmo. Instintivamente, deu um passo para trás e falou nervoso. Tem 12 cilindros de trava aqui dentro. Na neblina, uma faca de ferro gigante prateada aparecia e sumia, balançando de um lado para o outro. Na frente daquelas lâminas afiadas, ele parecia minúsculo, do tamanho de uma sementinha de gergelim. Elas flutuavam no ar, penduradas, e se mexiam o tempo todo. E de um lado para o outro, aquelas lâminas de ferro gigantes lançavam um brilho prateado assustador. Se alguém passasse por ali, podia muito bem ser cortado por aquelas facas afiadas. O que Moon estava vendo era o mundo dentro da fechadura, o cenário que apareceu quando ele ativou a habilidade. Mas talvez por causa do gasto excessivo de energia da skill ou do choque, Moon foi obrigado a interromper o uso da técnica e voltou para a realidade. Fechou os olhos bem forte, caiu para trás no chão e bateu a cabeça. Não segurou o palavrão. Que medo! Deitado no chão, braços abertos, ele ficou olhando o teto da sala meio perdido. Murmurou nervoso para si mesmo. 12. Tem 12 cilindros de trava nessa fechadura. Nunca imaginei que essa porta tivesse um sistema tão complicado. Se tentasse abrir essa fechadura no chute, o estrago podia ser grande demais para consertar. Moon começou a imaginar a planta interna daquela trava na cabeça, simulando mentalmente como ia destrancar, raciocinando devagar conforme as regras da técnica. Depois de colocar o espinho na fechadura, todos os cilindros tinham que ser empurrados para a posição certa para abrir a porta. Se um deles ficasse torto, todos os cilindros que vinham antes voltavam para o lugar inicial. E os espinhos de peixe eram muito frágeis, a força do retorno dos cilindros podia facilmente quebrá-los. Se falhasse, o espinho ia pro lixo junto com a tentativa de abrir a porta. Moon olhou para os outros espinhos que tinha deixado aos pés. O processo de destrancar estava deixando ele meio ansioso. Ele só tinha 4 espinhos que tinham o tamanho e a firmeza certa. Mas o pior de tudo ainda estava por vir. Ele encarou a porta de ferro na sua frente, arfando pesado, todo nervoso. Tanto o rosto quanto o corpo já começavam a suar. O corpo todo começou a suar frio. Baseado nos princípios de destrancar a porta, ele começou a pensar no pior cenário possível, o ponto mais desesperador. Se ele falhasse, quando a Anne voltasse, ela certamente ia encontrar o espinho de peixe preso na fechadura. E aí, adeus chance de usar essa técnica de novo. Ou seja, ele só tinha uma chance de escapar dali. Moan levantou a cabeça, encarou a porta de ferro gigante que segurava sua liberdade. Esse processo de destrancar tinha que dar certo, não podia falhar. Para ele, não era brincadeira não. Será que o Moon vai conseguir fugir daqui? E aí, calor, tensão, bateu aquele nervoso pesado. E aí, vai dar certo ou não? É isso aí, galera. Por hoje é só. Mas antes de fechar o vídeo, vou soltar um spoiler maneiro, principalmente pros manos que estão presos num relacionamento enrolado, e pras minas que não deixam o boy sair nem pra jogar. Nessa cena doida de Reencarnei como vilão loiro, a Moon aparece todo estiloso, com os punhos cerrados e aquele olhar de quem não tá pra brincadeira, cheio de determinação. O cara tá pronto pra finalmente liberar a técnica secreta dele, o desbloqueio do espinho de peixe. O potencial do Moon tá lá em cima, e agora só falta a gente esperar o próximo capítulo pra ver se ele consegue se dar bem nessa missão. Então, não vacila. Já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Valeu, mano, até o próximo vídeo.